Boa tarde, amados do meu Pai. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos nos alimentar um pouquinho da palavra do nosso Pai. Aqueles que já assistiram o primeiro vídeo com a leitura de Gênesis 2, de Gênesis 1, perdão. Agora vamos então para Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra como todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendeu na criação. Essa é a história do início da humanidade, no tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou nas suas narinas e o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bdélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor Deus: não é bom para o ser humano que viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E de modo que o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com quem ele cooperasse e respondesse intimamente. Então o Senhor Deus fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, ele retirou parte de um dos lados do corpo e uma costela e depois fechou o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: assim sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai, sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Esse livro, queridos, revela quem nós somos. Em um mundo com muitas vezes tentando nos diminuir, nos tirar a dignidade concedida por Deus. Os versículos 7 até o 22 afirmam que nós fomos criados por Deus e modelados pelas suas próprias mãos. Moisés precisou
apresentar a origem dos escravos israelitas no Egito, e hoje é necessário que os cristãos conheçam esta origem também. Esse livro, desculpa, esse livro ele revela que nós temos uma linhagem nobre, que nós precisamos lembrar da nossa origem quando vivemos focados nessa sociedade que tenta impor suas leis para derrubar os princípios de Deus. Desta forma que o mundo faz com que o ser humano não encontre mais valor, não encontre mais sentido na vida. Eu espero que ao ler esse capítulo, onde nós vemos que Deus pensou em tudo para a felicidade do ser humano, que foi criado para ser representante de Deus no mundo. Irmãos, nós fomos criados para ser representantes de Deus nesse mundo. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele mostra que os seres humanos são uma obra-prima idealizada no coração de Deus, de um Deus de amor. Ele mesmo criou com suas próprias mãos cada um de nós. A ciência quer que nós acreditamos que nós somos resultados de uma explosão, evolutiva. Os espíritas dizem que nós somos espíritos que vagam e voltam muitas vezes até atingir a perfeição. Mas a filosofia diz que nós somos um desenvolvimento melhorado de uma força maior. Mas a Bíblia revela que os humanos foram criados pelas mãos de Deus, colocados num jardim perfeito, plantado por Deus. Os filhos de Abraão não foram criados para serem escravos e nem para serem tratados como animais. Se nós pararmos para pensar, queridos, se nós pararmos para pensar em todo o planejamento de Deus, nós ficamos encantados, não tem como não ficar encantado. Ele criou os animais terrestres, ele plantou um jardim que daria de presente de casamento para o casal que ele criou, e no sexto dia ele fez a festa de casamento, elaborou toda uma festa de casamento, ele mesmo criou o casal, realizou o casamento, presenteou os noivos com seu jardim. Além do jardim, ele ainda deu uma viagem de lua de mel, um passeio simplesmente fantástico, onde Deus era o guia turístico que apresentava ao casal toda a sua criação, com detalhes e alertas. Nesse dia, Deus parou de criar para se dedicar inteiramente aos seus filhos. E foi para isto que Deus nos criou. Para ser o nosso amor, para ser o nosso companheiro, para ser o nosso guia. Ele nos chama para esse relacionamento com Ele. As pessoas que desejam e se entregam de verdade a esse relacionamento amoroso com o seu Criador, sem dúvida nenhuma, são as pessoas mais felizes da Terra. O sábado é um dia especial, porque é o aniversário de casamento entre o homem, a mulher e o seu Deus, o seu Senhor, né, o seu Criador. Deus sabia que a humanidade corria um risco de ficar mais ocupada, muito ocupada, né? E se esquecer de se dedicar a esse relacionamento tão lindo. Então ele ordenou que a humanidade tirasse um dia inteirinho só para desfrutar da companhia de Deus e da família, desfrutando completamente de tudo que ele criou para os seus filhos. Com ele, é claro, né? Quando o autor disse que o sétimo dia, no sétimo dia ele descansou, ele não estava dizendo que Deus estava cansado, porque Deus não se cansa. Nunca. Ele estava dizendo que os humanos devem sempre fazer o que ele fez, parar tudo para passar um dia inteiro, pelo menos uma vez na semana, um dia inteirinho, todinho, só com ele, desfrutando de tudo que ele fez para nós, celebrando o aniversário de casamento entre o casal e Deus. Mas convém que nós lembremos que a ideia de Deus é que todos os nossos dias sejam uma viagem de lua de mel com Ele. E desta forma, deve ser a união entre um homem e uma mulher, onde Ele
Deus é o centro de tudo. Queridos, esse capítulo mostra que o casamento foi instituído por Deus, foi instituído por Deus, ele é entre um homem e uma mulher, portanto não tem casamento bígamo que agrade a Deus e nem entre pessoas do mesmo sexo. Assim como a Trindade são 3 seres distintos em um só Deus, e isso é incompreensível à mente humana, não tente entender, nós não vamos conseguir. Os versículos aqui de 1 a 3, eles mostram que o 7º dia foi abençoado e santificado. Os versos 4 até o 14 mostram que a criação do homem e da mulher foi diferente de todas as outras coisas e de todos os seres criados. O casal ganhou um jardim de presente com direito a guia turístico, que era o próprio autor da criação. Nos versos 15 a 17, o casal recebe o trabalho de cuidar e lavrar o jardim, e de Adão dá nome aos animais, revelando que os humanos não eram seres primitivos, mas foram criados com sabedoria e inteligência, prontos para realizarem coisas muito complexas. E o trabalho dado para eles era para mostrar que nós não fomos criados para ser seres ociosos, para viver na ociosidade. Os versos 1 até o verso 24 mostram que o objetivo de Deus para o casamento é que o casal se multiplicasse, desfrutando das bênçãos, refletindo o caráter amoroso do puro Criador, que o casal faça tudo juntinho, o dia todo, até que ao cair da noite eles tenham prazer em se unir ainda mais no relacionamento sexual, emocional e espiritual. Deus não tinha intenção de só encher a terra de pessoas, mas a intenção de Deus era que cada casal desfrutasse da sua presença, completamente da sua presença. A intenção de Deus não era simplesmente encher a terra de qualquer tipo de pessoa. Não, queridos. Ele queria que a terra fosse cheia de casais, de pessoas que tivessem prontas para um relacionamento com Ele. De casais unidos no relacionamento sexual, emocional, que Deus queria, tinha intenção de encher a terra de pessoas, mas que cada casal pudesse desfrutar da sua presença, se divertindo tanto no relacionamento, a ponto de que quando se deitasse para descansar, ainda continuasse desfrutando do prazer. E nesse momento se tornariam uma só carne, fazendo uma nova pessoa, que também vai dar vida a uma outra pessoa. E essas pessoas vão aprendendo a se relacionar com Deus, baseado no relacionamento emocional, espiritual e sexual dos seus pais. Pais que se relacionam com Deus se amam, se curtem e têm filhos saudáveis e felizes, que vão se envolver num relacionamento, num casamento também saudável e feliz. O idealizador do casamento desejou que esse tipo de famílias povoasse a terra. E esse é o papel dos cristãos, esse é o nosso papel. A nossa família, como uma família cristã, tem que ser o exemplo para a nossa casa, tem que ser o exemplo para os nossos vizinhos, tem que ser o exemplo para os nossos amigos, tem que ser o exemplo, tem que ser a luz no meio dessa escuridão toda, onde as pessoas vão ver em nós como é que deve se comportar um casal. Elas devem desejar que ter um relacionamento igual ao nosso, aonde o esposo cuida com tanto carinho da sua esposa, aonde o esposo protege completamente a sua esposa, aonde a sua esposa desfruta completamente dos seus cuidados, sem nenhuma desconfiança, aonde os dois juntos e os seus filhos se relacionam com Deus, aonde o maior prazer desta família é o relacionamento deles com esse Deus, é louvar e adorar esse Deus. Eles não veem a hora de chegar
esse dia, esse 7º dia, né? Esse dia em que eles vão tirar o dia inteiramente sem pensar em vender, em comprar, sem pensar em qualquer coisa desse mundo, sem pensar em negócios, sem pensar em plantação, sem pensar em nada, só desfrutando da companhia do seu Criador e desfrutando da presença um do outro, curtindo essa família completamente, que é o presente que Deus nos deu. Que o Senhor possa falar mais e mais nos nossos corações e que nós possamos realmente ser a luz para essa escuridão toda, queridos. Que a nossa família possa fazer a diferença na face da terra, entre os que servem e os que não servem a Deus. Eu vendo, eu queria imaginar com os irmãos a cena em que Deus faz o casamento e depois leva o primeiro casal a passear em lua de mel, né? Pelo jardim que ele mesmo construiu para eles. Queridos, aqui na minha cidade tem um parque, o parque da árvore, da casa na árvore. É muito lindo. Houve um tempo em que o criador desse parque, que fez todos os brinquedos, todas as casinhas na árvore, que fez a trilha, que montou tudo, né? Um senhor, ele passeava e levava as pessoas que iam até lá, mostrando, né, como é que era, como é que não era, para que ele fez isso, para que ele fez aquilo, cada degrau, cada balanço, cada casinha, cada banco, né, cada pontezinha, ele explicava, olha, aqui não vão ali, porque ali não pode pôr o pé por aqui, porque aqui pode cair, né, não pode andar nessa trilha aqui, porque essa trilha aqui é perigosa, andem por aqui até chegar, né, de volta no local seguro. Então, eu fico imaginando a cena muito parecida, né? É claro que não numa mesma proporção, mas pensem que o Criador criou o homem, criou a mulher, fez o casamento, deu de presente o jardim, nos levou pela mão, mostrando, né? E hoje a gente tem isso na palavra de Deus. Ele nos mostra, quando a gente vai ler a palavra de Deus, para conhecer realmente esse Deus e o caminho dele, a gente pode fechar os olhos tranquilamente, sentir ele nos pegando pela mão, nos levando pela mão e nos mostrando esse jardim, nos mostrando esse mundão todo, dizendo para nós, olha, não pisem aqui, porque vocês podem cair, não entrem aqui, não tem nada para vocês ali, não comam disso, porque é veneno. Desfrutem de tudo que eu fiz para vocês. Tudo que eu fiz para vocês é bom, mas disso aqui, queridos, aqui vocês não coloquem o pé. Não tentem fazer coisas que o nosso Deus disse para não fazer, o nosso Criador disse para nós não fazer. Então não faz, não tenta. O nosso Criador é como o fabricante da máquina de lavar roupa, que o fabricante criou a máquina de lavar roupa, elaborou, calculou tudo certinho para que a máquina lave 6 quilos. Se nós colocarmos 7 quilos, a máquina vai trabalhar com problema. Se nós colocar 8, ela vai trabalhar com mais problemas ainda. E se nós tentar com 9, nós vamos quebrar a máquina, porque ela já vai estar ficando fraquinha, vai estar ficando debilitada, porque ela não foi criada para isso. Queridos, nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Deus. O casamento foi criado para nós sermos felizes, para nós desfrutar completamente das bênçãos celestiais com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, com a esposa e com os nossos filhos. Se nós fizer do jeito que o Criador mandou, nós vamos ser as famílias mais felizes da face da terra. E as outras famílias vão olhar para nós e desejar o nosso Salvador.
Deus abençoe a todos vocês, que Ele nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos perdoe os erros até aqui e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.